As cápsulas de tempo não são fascinantes? Como a maioria de vocês certamente sabem, as cápsulas seladas servem para congelar o tempo por um breve momento. Se uma pessoa num futuro distante se deparar com os objetos cotidianos trancados na cápsula, ela pode compreender autenticamente como a vida se desenrolou em dias passados. Entretanto, as coisas não são tão idílicas nos casos em que o conteúdo das cápsulas de tempo é misterioso, assustador ou até mesmo perturbador. Antes de começarmos, não esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Vamos agora mostrar-lhe quais artefatos misteriosos foram um dia enterrados e depois encontrados novamente. Achado misterioso em adega. Em nenhum outro lugar nos sentimos tão relaxados e seguros como em nossas próprias quatro paredes. E isso é principalmente porque podemos nos comportar da maneira que queremos em casa, sem nos importarmos com o que os outros pensam de nós. Mas a familiaridade com sua própria casa também desempenha um papel importante. Então, todos nós devemos conhecer nosso apartamento ou casa de ponta a ponta, certo? O caso que estamos apresentando agora mostra que mesmo nas casas mais íntimas, segredos não descobertos podem se esconder. Mas antes de mais nada, há alguns anos, enquanto uma mulher estava ocupada limpando o porão de sua casa, ela se deparou com um estranho baú no chão durante as obras de uma reforma. À primeira vista, parecia ser uma clássica cápsula do tempo. A caixa continha, entre outras coisas, 2 edições antigas do popular livro infantil Peter Pan. Mas isso não era tudo. 2 itens embrulhados em jornal também haviam sido colocados na caixa. Quando a mulher retirou os jornais de 1930, ela não podia acreditar em seus olhos. Porque ao invés de objetos convencionais do cotidiano ou moedas, corpos mumificados de 2 crianças estavam adormecidos debaixo do jornal. As investigações que o descobridor surpreso então fez trouxeram à luz o triste contexto dessa descoberta arrepiante. Foi determinado que a caixa tinha pertencido a uma certa Janet Barry. Janet havia dado à luz a gêmeos cerca de 80 anos antes da descoberta na adega. Tragicamente, no entanto, os 2 irmãos morreriam apenas algumas semanas após seu nascimento. Por alguma razão, em vez de ter seus filhos enterrados da maneira tradicional, Janet decidiu embrulhar os gêmeos em um jornal, colocá-los em um baú e depois enterrá-los no porão. Mas o que levou a mãe de luto a tomar esta medida incomum? E quanto aos livros de Peter Pan incluídos? Um olhar sobre os paralelos entre a história fictícia e a perda real pode nos aproximar da resposta a essa pergunta. Como é bem sabido, a famosa obra de D.M. Barry é sobre um menino que nunca cresce. As crianças que morreram muito jovens nunca chegariam à idade adulta. O que acabou se tornando da mãe desesperada é incerto. Infelizmente, a causa da morte dos gêmeos não pode mais ser determinada. Carta do Além. É 1968, quando alguns alunos do ensino fundamental recebem uma tarefa empolgante. As crianças escreveriam uma carta ao seu futuro e descreveriam como eles imaginam sua vida futura. A maioria dos textos das crianças não era particularmente incomum de se ler. Muitos estudantes escreveram sobre o trabalho que queriam ter, que gostariam de construir uma família e se ver em uma bela casa grande no campo. As cartas acabadas foram então seladas em um frasco e enterradas perto da escola primária. Entretanto, quando os textos foram examinados novamente alguns anos depois, um dos textos mais sinistros foi encontrado entre eles. Especificamente, era uma carta de um menino chamado Greg. Ele havia escrito que quando estava escrevendo esse texto, já estava morto há muitos anos. Supostamente, ele morreu por volta de 1910 e tem assombrado os moradores de sua cidade natal desde então. Enquanto a maioria acredita que foi simplesmente uma brincadeira de uma criança brilhante, outros estão convencidos de que um fantasma realmente se arrastou entre a multidão da escola para imortalizar sua carta para a história. Troféus de um assassino? O fato de que as pessoas equipadas com detectores de metais se dispõem a procurar pequenos tesouros por aí não é, por si só, nada de especial. No entanto, o fato de os caçadores de tesouros por hobby se depararem com cápsulas de tempo perturbadoras durante suas viagens parece ser particularmente interessante. De fato, há alguns anos, um homem se filmou usando seu aparelho enquanto caminhava na floresta. Logo se tornou claro que o detector havia avistado uma caixa danificada no chão, embrulhada em fita adesiva. Mas que segredo essa estranha caixa escondia? O descobridor também se fez essa pergunta,
e é por isso que ele abriu a caixa, sem mais delongas. Os objetos dentro não poderiam ter sido mais misteriosos. O estranho tesouro continha algumas fotografias desbotadas, animais de pelúcia descartados e várias medalhas. Especificamente assustador é o fato de que alguém tinha colocado a roupa de uma menina na caixa. Incapaz de explicar qual era o conteúdo da caixa, o homem levou os achados à delegacia de polícia local. Entretanto, os policiais não estavam menos perplexos do que o descobridor original. Como os objetos descobertos não podiam ser atribuídos a nenhum caso conhecido de desaparecimento, logo surgiu uma teoria desoladora que queria explicar a caixa recém-aberta. É concebível que os objetos enterrados fossem os pertences pessoais de uma menina que morreu bem cedo em sua vida. Incapaz de superar a perda de sua filha, a mãe perturbada enterrou tudo o que evocava lembranças da triste morte de sua filha. Não menos comovente é a teoria de que os objetos recuperados poderiam ser a evidência oculta de um assassinato a sangue frio. Se observarmos de perto os padrões exibidos por alguns assassinos em série, não parece tão exagerado. De acordo com padrões vistos, muitos assassinos gostam de coletar troféus horripilantes como parte de seus atos sangrentos. As lembranças assustadoras são muitas vezes escondidas a uma distância segura do local do crime e visitadas pelo perpetrador de tempos em tempos. O fato de que a caixa estava enterrada em um pedaço de floresta isolado e não um local residencial privado também apoiaria essa suposição. No entanto, qual dos antecedentes propostos realmente se aplica é ainda completamente incerto. Até hoje, ninguém pode dizer com absoluta certeza sobre o que são realmente os objetos enterrados. Freezer misterioso. Onde uma curiosidade aguçada encontra um profundo amor por objetos antigos, nossa próxima história começa. Não faz muito tempo, uma mulher da Carolina do Sul comprou um freezer horizontal velho para sua cozinha. O que é especial é que, como ele sempre esteve bem fechado, o dono anterior nem sabia o que realmente estava escondido dentro dele. No entanto, ele achava provável que o freezer não fosse usado para a refrigeração de alimentos convencionais, mas como uma espécie de cápsula do tempo. Depois que a vizinha intrometida comprou o item por $30 e o trouxe para sua casa, era hora de finalmente dar uma olhada dentro dele. Em que poderiam consistir os supostos tesouros do cotidiano de dias passados? Seriam moedas antigas, fotos ou reportagens de jornais de décadas atrás? Depois que a tampa do freezer foi levantada, seu novo dono soube imediatamente que o verdadeiro conteúdo do freezer era muito mais horrível. Completamente perturbada, a mulher encontrou os restos mortais de um ser humano, que alguém havia grotescamente espremido para caber no freezer. Após a mulher ter se recuperado do choque inicial, ela chamou imediatamente a polícia. Logo em seguida, a identidade do cadáver escondido foi esclarecida. Era a mãe da vizinha. Inacreditável, mas verdadeiro. O verdadeiro contexto desse achado preocupante nunca pôde ser descoberto. Antes que a polícia pudesse confrontar a proprietária anterior, ela havia fugido. Na verdade, a fugitiva conseguiu se esconder dos olhos dos investigadores. Portanto, ninguém pode dizer se a vizinha sabia que o corpo de sua própria mãe estava no freezer. Ela poderia ter matado sua mãe com suas próprias mãos. Se sim, por que diabos ela teria vendido seu corpo? Mas mesmo no caso em que a mulher não sabia nada sobre o corpo no freezer, algumas perguntas permanecem sem resposta. Por que a vizinha fugiu imediatamente após a venda? Se este caso pode ser resolvido um dia, é desconhecido, mas espera-se que o caso chegue a uma solução. Cápsula do tempo do general Robert E. Lee. Em dezembro de 2021, uma equipe de funcionários da cidade de Richmond, Virgínia, tomou a difícil decisão de remover uma estátua que estava no centro da cidade há mais de 100 anos. A estátua era uma representação do general Robert E. Lee. No entanto, embora uma grande estátua tivesse sido construída para homenagear esse veterano abatido, nem todos estavam felizes em ver que sua vida estava sendo celebrada. Por muitos anos, os feitos de Robert E. Lee têm sido altamente contestados pelos historiadores. Para a maioria das pessoas, seu nome representa uma divisão racial dos Estados Unidos. É popularmente conhecido que Robert E. Lee era um adepto do trabalho escravo e fez o seu melhor para garantir que os escravos afro-americanos permanecessem nos Estados Unidos. Entretanto, durante a Guerra Civil, foi tomada a decisão de abolir a escravidão, entre outras coisas. Muitos estados do Sul, inclusive na Virgínia, decidiram erguer grandes estátuas para comemorar aqueles que lutaram por suas crenças durante aquele período difícil da história americana. Assim, nasceu a estátua de Robert E. Lee. Com o crescimento do mundo desde então,
Chegou a hora dos funcionários da cidade tomarem a difícil decisão de remover a estátua. Houve tumulto por parte dos habitantes locais, que sentiram que a estátua era de mau gosto em nosso clima político moderno. Por isso foi decidido que ela seria retirada. Entretanto, os locais lembraram que há mais de 130 anos, quando a estátua foi erguida, uma cápsula do tempo havia sido colocada dentro dela. A cápsula do tempo estava esperando há mais de 100 anos, esperando para ser aberta e compartilhada com o mundo. Ninguém sabia ao certo o que estaria dentro da cápsula do tempo. Entretanto, a Biblioteca da Virgínia tinha registros históricos que pareciam indicar que um total de 60 itens seriam encontrados dentro dela. Embora, depois que especialistas localizaram a cápsula e começaram a revelá-la, eles perceberam que algo estava errado. Parecia que a cápsula do tempo havia sido adulterada em algum momento, antes de sua abertura mais recente. Acontece que a cápsula havia sido aberta algumas vezes ao longo dos anos, então ninguém tinha ideia do que poderia permanecer dentro do recipiente. Dos 60 itens que se dizia terem ficado dentro da cápsula do tempo, apenas 6 permaneceram. De acordo com os registros em um artigo de jornal da época, a caixa estaria cheia de artefatos da Guerra Civil, assim como uma foto de Abraham Lincoln, deitado em seu caixão. Ele, é claro, sendo um ex-presidente da época da Guerra Civil. No entanto, depois que a equipe finalmente abriu a caixa, eles ficaram muito desapontados com o que encontraram. Dentro, eles encontraram uma coleção de 3 livros, um envelope de pano, um panfleto e uma moeda de prata. Ninguém sabe para que o envelope poderia ter sido usado, ou o que poderia ter estado dentro dele. Ao longo dos anos, os livros haviam sido muito danificados devido aos danos causados pela água, que algumas pessoas acreditam que poderiam ter sido causados por alguém, adulterando a cápsula em algum momento. Detalhes sobre quais livros foram encontrados não foram revelados, embora fotos estejam disponíveis online. Também não foi revelado se esses livros têm ou não algum significado histórico, ou se foram simplesmente colocados lá, para dar uma melhor visão do que as pessoas deste período de tempo estariam lendo. As notícias locais também não revelaram o que estava dentro do panfleto que foi encontrado, levando algumas teorias a formar que a mídia não quer que saibamos todos os detalhes sobre o que estava na cápsula do tempo. No final, não sabemos muito sobre o conteúdo da cápsula, mas sabemos que a cápsula não continha nenhuma foto de Abraham Lincoln, ou alguns dos seus itens estranhos, que supostamente estavam dentro dela. Por causa disso, os especialistas ficam com uma grande pergunta: o que aconteceu com os outros 54 itens que deveriam ter estado dentro dessa cápsula? Muitas pessoas acreditam que a cápsula deve ter sido aberta 1 ou 2 vezes ao longo dos anos. Entretanto, a cápsula inteira foi envolta em concreto e foi fechada com uma tampa de metal que precisava ser cortada com muita atenção aos detalhes. Com isto em mente, como alguém poderia ter obtido a caixa, muito menos tê-la aberto, sem alertar ninguém na cidade? Até hoje, mais de 130 anos depois que a caixa foi colocada na base da estátua, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os outros itens que deveriam ter estado lá dentro. É possível que o jornal local daquele período tenha simplesmente mentido sobre o conteúdo da caixa, ou simplesmente não sabiam ao certo o que estava armazenado dentro da caixa. Infelizmente, este é um mistério que muito provavelmente nunca será resolvido. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. Qual das descobertas mais o surpreendeu? Você já encontrou alguma cápsula do tempo? Se sim, o que estava nela? Nos conte suas ideias, sugestões e feedback sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Nos dê um joinha e se inscreva para receber os próximos vídeos. Quer ver mais vídeos emocionantes sobre as descobertas mais assustadoras de todos os tempos? Então, no final, sinta-se à vontade para dar uma olhada nos outros posts em nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das fotos nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima!